Tá aparecendo. Então, boa noite. Dando continuidade à nossa disciplina aqui de programação web, na aula de hoje eu vou corrigir o exercício que foi dado na aula passada, no dia 27 de julho, e eu coloquei aqui, pessoal, a resolução do exercício, tá? Aqui o HTML e também o script PHP. Então, essa resolução aqui já está lá no SIGA da aula, cadastrada na aula passada, dia 22 de julho. Vou mostrar agora aqui para vocês. E na aula de hoje, são exercícios de PHP de revisão, tá? Que vão ter exercícios parecidos na avaliação da disciplina, tá? E esse exercício aqui, na aula da semana que vem, do dia 5 de agosto, a gente vai corrigir esses exercícios e também já vou passar para vocês a avaliação, ok? Então, antes de mostrar os exercícios da aula de hoje, vamos corrigir o da aula passada. Então, o exercício da aula passada aqui, vocês tinham que pegar um formulário HTML, que já tinha sido feito numa aula anterior, né? Adicionar dois campos, um campo para inserir cidade e outro para inserir o estado. E o script PHP, vocês tinham que modificar ele para, ao invés de mostrar apenas na tela, ele deveria inserir esses dados num banco de dados, né? Incluindo já esse campo cidade e esse campo estado. Então, aqui o script HTML é bem simples, bem tranquilo. A gente criou aqui um formulário. Quando eu enviar o formulário, eu vou enviar aqui para o script exercício.php para ele ser processado utilizando o método post, tá? Então, aqui primeiro eu criei um campo input do tipo texto para inserir o nome. Coloquei ele como obrigatório aqui com atributo required. Tá? O max length 20 me diz que eu consigo inserir no máximo 20 caracteres do campo. E o atributo size 50 seria a largura do campo. Criei um outro campo, também do tipo input, do tipo text, para inserir o sobrenome. O max length aqui com 40, então eu consigo inserir até 40 caracteres nesse campo. E o tamanho dele, né, a largura ali na tela também é de 50 caracteres. Criei um outro campo que data de nascimento do tipo date. Aqui eu coloquei uma data mínima, ó, uma data máxima. Então a gente consegue colocar um range de data que eu vou conseguir adicionar ali através daquele calendário. Tá? Então aqui de 1950 até 2010. Um outro campo input do tipo e-mail para inserir o e-mail. Tá? Então o máximo aqui de 30 caracteres. E o tamanho aqui de 40. Lembrando aqui, ó, a diferença, pessoal, entre o max length e o size é que o max length é o número de caracteres que eu consigo inserir no campo, tá? Então, no máximo 30 caracteres. E o size seria realmente o tamanho, né? A largura ali em caracteres do campo input lá na tela, tá? E mais aqui os dois que a gente adicionou em relação ao exercício anterior, que era o tipo text cidade e um tipo text também estado, né? Para adicionar a cidade e o estado. Aqui no estado eu fiz max length 2 para a gente utilizar daí a sigla do estado, né? A unidade federativa lá, RS, SC, SP, enfim. E não escrever o estado por extenso. Também todos eles como campo obrigatório. E no final aqui um input do tipo submit, um valor a enviar, tá? Então, que seria aqui o nome do botão é enviar. Quando eu clicar nesse botão enviar, ele vai submeter o formulário para esse exercício PHP. Tá? Só vou aqui abrir o champ aqui para a gente já depois ir vendo a execução desse script aqui. E vamos ver aqui agora. Só vamos abrir aqui o champ aqui. Now start. Aqui, localhost, web. O formulário é esse aqui, pessoal. Nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, cidade, estado. Ó, perceba que como aqui o nome, sobrenome, o size eu coloquei 50, eles são mais largos aqui no campo do que o e-mail e cidade que eu coloquei 40, e é bem mais largo que o estado que eu coloquei um size igual a 5, tá? Então o size é isso, seria aqui a largura do campo na tela. Então aqui, vou colocar aqui, por exemplo, João da Silva. Uma data de nascimento, eu preciso colocar naquele intervalo de 1950 até 2010, então eu posso vir aqui, colocar, sei lá, 2013 aqui. Os 10 de 2013. O e-mail, vou colocar aqui um e-mail qualquer. Cidade lá, vou colocar Porto Alegre. Estado RS. Vou enviar.
Ao invés aqui, eu só escrevi conexão com BD realizada, só para eu saber que eu consegui acessar o banco de dados, né? E depois aqui dados inseridos com sucesso. É isso aqui que vocês teriam que fazer na aula passada. Então, como é que é o script PHP, tá? Então, o script, inicialmente, eu tenho que fazer a conexão com o banco. Para isso, eu vou usar ali o MySQL Connect, passando aqui o endereço do meu banco, que é um banco localhost, usuário, senha e o nome do banco. Fazendo aqui a conexão, então. Estou setando aqui a codificação de caractere para o TF8, para a gente forçar que seja o TF8, né? E aqui eu faço um if-else para verificar se teve algum erro, mostrar o erro quando eu tentei conectar no banco. Por exemplo, se eu mudar aqui a senha, botar uma senha errada, um usuário inexistente, o nome do banco não existe, essa linha aqui vai me mostrar qual erro está acontecendo. Caso contrário, eu escrevo aqui conexão com BD realizada, só para eu ter certeza, então, que não foi um problema com a conexão do banco, né? Quando eu executei aqui o script. Então, a gente tem que pegar o quê, pessoal? Tem que pegar os dados aqui do formulário, com o script ele PHP, e inserir esses dados no banco. Então, primeiro eu tenho que colocar esses valores desses campos em variáveis, e depois pegar essas variáveis, colocar numa consulta SQL, no insert, e fazer a inserção no banco. Então, aqui é bem simples. Ó. Então, como é que a gente pega os valores lá dos campos, né? Através do atributo name de cada campo. Então, eu vou utilizar esse atributo name aqui, nome, para pegar o valor digitado no campo nome. Vou usar o atributo aqui sobrenome para pegar o sobrenome. Vou usar aqui o atributo nascimento aqui para o valor, né, do atributo name nascimento para pegar data nascimento. Usar aqui o valor atributo e-mail para pegar o e-mail, cidade pegar a cidade, estado para pegar o estado. Lembrando que a gente sempre usa o valor que a gente coloca no atributo name, tá? É o valor desse atributo name que a gente utiliza lá no PHP, ó, para pegar os valores. Então, aqui eu uso underline post nome para pegar o valor do campo nome. Underline aqui post, se for underline post sobrenome, para pegar o sobrenome. A mesma coisa com nascimento, e-mail, cidade, estado. Então, cada uma dessas instruções aqui está, na verdade, retornando o valor que o usuário digitou em cada um dos campos aqui do nosso formulário. E para cada um deles eu vou criar uma variável para eu poder usar futuramente. Então, aqui na variável nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, cidade, estado. Então, aqui eu já tenho as seis variáveis no meu PHP com os valores que o usuário digitou em cada um dos 6 campos lá do nosso formulário. Com isso em mãos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inserir isso no banco. Como é que eu insiro no banco? Crio uma consulta de inserção, que é o insert. Então, insert into, tabela pessoas, que é o nome da minha tabela que eu criei no banco de dados. Vou aqui discriminar quais os campos que eu vou utilizar, né? Nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, cidade e UF. Então, isso aqui é exatamente o nome das colunas lá da minha tabela no banco de dados. Então, lá eu tenho uma coluna que o nome é nome, outra coluna sobrenome, uma outra coluna que o nome é data de nascimento, uma outra coluna e-mail, uma outra cidade, uma outra UF, que seria para colocar a sigla do estado. Insert into pessoas, então, com os campos, values, passando o valor de cada um dessas colunas, né, que a gente quer inserir no banco. Então, primeiro eu vou passar aqui a variável nome, porque eu vou incluir na coluna nome. Lembrando sempre, pessoal, que a gente tem que colocar aqui entre aspas simples, tá? Se eu usei aspas duplas para criar a minha consulta aqui como uma string, quando eu vou colocar nomes lá nos valores, eu preciso usar aspas simples. Então, aspas simples, variável nome. Depois, vírgula, passo o sobrenome, vírgula, passo o nascimento, a data de nascimento, vírgula, e-mail, depois, vírgula, variável cidade, por fim, vírgula, variável estado, tá? Então, aqui embaixo estou passando os valores, ou, na verdade, as variáveis, né, que a gente setou aqui em cima, que a gente atribuiu aqui em cima, para que a gente consiga fazer, então, a inserção desses dados no banco. E aqui é onde a gente vai fazer realmente a inserção, MySQL e query, passando a conexão que eu criei lá em cima e a minha consulta aqui que eu acabei de criar. E vou colocar isso aqui numa variável resultado. Para quê? Para verificar se houve ou não a inserção. Então, eu faço if resultado. Se foi verdadeiro, se a consulta, a inserção foi bem sucedida, eu escrevo aqui uma mensagem. Dados inseridos com sucesso. Caso contrário, vai mostrar aqui um erro, tá? No MySQL e erro, tá? Como a gente viu aqui anteriormente, quando eu fiz aquela inserção ali, tinha dado inserido com sucesso, né? Então, vamos fazer aqui de novo. Aqui qualquer e-mail, uma cidade Sombrio. Então, dados inseridos com sucesso. Se você entrar lá no banco de dados, vamos ver que a tabela que eu tenho... Opa, desculpa.
Pegando errado aqui. Aqui na minha tabela pessoas, a gente vai ver que aqueles 2 registros eles foram inseridos lá, o João e agora por fim é o Guilherme, tá? Então lá tem a minha tabela, ó, nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail, cidade e o F, tá? E o ID, pessoal, o ID quando a gente cria a tabela, normalmente a gente coloca o ID como auto-incremento, né? Que a cada vez que eu insiro um novo registro, esse ID vai incrementando automaticamente, não preciso me preocupar com isso, tá? Então, a gente não precisa passar o ID na hora de fazer a inserção, se quando a gente criar a nossa tabela, a gente colocar aqui uma estrutura como o ID aqui, né, como auto-incremento, tá? Então, percebam que lá na consulta insert, ó, não passa aqui o campo ID. Por quê? Porque ele vai entender que eu quero que ele se auto-incremente, né? Então, a gente não precisa ter esse controle, o próprio banco de dados faz esse controle. E aqui no final, depois de tudo isso, a gente só fecha a conexão com o banco de dados. Tranquilo? O João entrou agora, né? Agora aqui no final da explicação, mas Clóvis, tranquilo? Tranquilo. Eu fiz uma tabela nova ali e criei aqueles campos que eu te mandei na mensagem, mas é só incluir no outro formulário, né? Do outro exercício. Sim, aham. Tu poderia usar a mesma tabela ou criar uma nova, não teria problema. Sim. Mas era isso aí, então, para fazer aqui a inserção. Mas aqui ficou alguma dúvida no PHP, tranquilo? Não, tranquilo. Então tá. João, depois, se tu quiser, tu olha lá a gravação, tá? Eu coloquei esses exercícios da aula passada, a resolução aqui, ó, da aula 14, da semana passada, eu coloquei aqui a resolução, que é esses 2 arquivos agora, HTML e PHP, que eu acabei de mostrar aí no vídeo, passo a passo. Beleza, João? Tá, pessoal, então, agora que o João entrou aqui só falando, então a gente vai agora, eu vou passar para vocês alguns exercícios PHP, tá? Que são bem simples. Daí na aula que vem a gente vai corrigir esses exercícios e eu já vou passar para vocês a avaliação final, tá? Que é uma avaliação bem simples sobre PHP e também sobre HTML, formulário ali com PHP, tá? Então, aqui depois vocês façam esses exercícios durante a semana e na semana que vem, no dia 5 de agosto, a gente corrige e já passa para vocês aí a avaliação final, tá? Então, pessoal, exercício aqui bem simples, tá? É exercício PHP, não precisa entregar. Vocês vão fazer um script aí, ou um script para cada exercício, tá? Então, exercício 1. Aqui, na verdade, são 2 arquivos, né? Criar um formulário HTML que contém um campo que aceite somente o tipo número, tá? Então, usar o tipo de dado correto e enviar esse formulário para um script PHP, tá? Então, o usuário vai digitar algum valor, né? Desse número digitado, vai no campo, e esse número que foi digitado ali no campo vai ser enviado para o script PHP. E o script PHP, então, deve retornar se o número é divisível por 2, por 4, por 5 ou por nenhum deles. Então, é bem simples. Faça um arquivo HTML com um campo do tipo número dentro de um formulário, né, esse campo, e quando eu clicar no botãozinho, eu envio esse número para um script PHP que vai me dizer se esse número é divisível por 2, por 4, por 5 ou por nenhum deles. Tá? Então, aqui é só uma matemática básica aí para verificar se os números são divisíveis por um desses números aqui, tá? O exercício 2 é criar um script PHP, daí aqui é só PHP sem HTML, para retornar a soma dos números pares existentes entre 5.000 e 1.200. Então, eu quero que vocês criem um script que vai me dizer qual é a soma de todos os números pares que existem entre 5.000 e 1.200. O exercício 3 é para criar um script PHP que vai retornar a soma dos números ímpares existentes entre 100 e 700. Tá, isso aqui é bem simples de fazer, tá, pessoal? Fazem em 3, 4 linhas. É só pensar um pouquinho que é bem tranquilo. E o 4, criar um script PHP que vai imprimir daí na tela todos os números múltiplos de 13 existentes entre 1.000 e 9.000. Então, o exercício 2 e 3 é só para vocês me dar o resultado final. Qual é a soma dos números pares entre 5 e 1.200? E o 3, qual é a soma dos números ímpares entre 100 e 700? Então, aqui é só um número, né? O valor da soma. No 4, não. Eu quero que vocês imprimam cada um dos números que são múltiplos de 13 que existe entre 1.000 e 9.000. Então, aqui vocês vão imprimir um monte de número na tela, né? Que são múltiplos de 13. Tá? Então, esses aqui são os 4 exercícios, são bem simples, para vocês fazerem, são exercícios semelhantes do que aquilo que eu cobro ali na avaliação ali final, tá? Então, é bem tranquilo, é bem simples de vocês fazerem, tá?
E aí, na aula que vem, daí eu vou mostrar aqui a resolução, passo a passo, e já passo para vocês a prova final. Tranquilo? Beleza. Tá. Alguma dúvida aí, Clóvis ou João? Não, tranquilinho. Tranquilo, João? Então tá. Então, pessoal, só deixa eu parar de gravar o vídeo aqui, peraí.